Por que suas orações não estão sendo respondidas da forma que você espera? E se eu lhe dissesse que a maioria das pessoas está orando de forma completamente errada, perdendo conexões poderosas com o Criador, e que existe um segredo oculto que Jesus ensinou sobre falar com Deus, que pode transformar sua vida para sempre? Imagine por um momento quantas vezes você já orou pedindo algo e sentiu que suas palavras simplesmente sumiram no ar. Quantas vezes se perguntou se Deus realmente estava ouvindo? A verdade é que existe uma forma específica, um método sagrado que o próprio Cristo nos ensinou, mas que a maioria das pessoas desconhece completamente. Jesus não apenas orava, ele tinha uma conexão tão profunda com o Pai que movia montanhas, curava enfermos e ressuscitava mortos através da oração. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Ele nos deixou instruções precisas sobre como alcançar essa mesma intimidade com Deus. Neste vídeo, você vai compreender quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao orar. Erros que bloqueiam suas bênçãos e afastam a presença divina. E ainda te mostraremos como orar com poder, propósito e paz, assim como Jesus ensinou. Prepare-se para descobrir por que algumas orações são atendidas instantaneamente, enquanto outras parecem nunca chegar ao céu. Você entenderá o poder por trás das palavras de Jesus, quando ele disse: "Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis." Mas antes de revelar esse tesouro espiritual, se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquelas pessoas que precisam aprender com Jesus a forma correta de falar com Deus. Um dos erros mais comuns ao orar é começar pedindo coisas para Deus antes de reconhecer quem Ele é. Você já parou para pensar como você inicia suas orações? A maioria das pessoas abre a boca e já sai disparando pedidos. Senhor, me dê isso, resolve meu problema, cura minha doença. Mas será que essa é a forma que Jesus nos ensinou? Certa manhã na Galileia, os discípulos viram Jesus orando e ficaram impressionados. Havia algo diferente na forma como ele falava com Deus. Era íntimo, real, poderoso. Por isso um deles pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Esses homens conheciam as orações da sinagoga, mas nunca tinham visto nada igual ao que Jesus fazia. E quando ele ensinou a oração, veja como começou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus não começou pedindo nada. Ele começou adorando, reconhecendo quem Deus é. Primeiro a grandeza divina, depois os pedidos humanos. Pense comigo. Quando você vai falar com uma pessoa importante, você não chega já pedindo favores. Você cumprimenta, demonstra respeito, reconhece a posição dela. Quanto mais com o Criador do universo. Mas quantos de nós fazemos isso? Quantos começamos nossas orações honrando o nome de Deus? Esse primeiro erro, pedir antes de adorar, revela algo profundo sobre nosso coração. Mostra que vemos Deus apenas para atender nossos desejos, e não como o Senhor soberano que merece nossa reverência. Jesus sabia que a oração verdadeira começa com reconhecimento. Reconhecer quem Deus é transforma nossa perspectiva. Quando começamos dizendo, santificado seja o teu nome, estamos declarando que Deus é santo, perfeito e digno de toda honra. Deus não precisa de nossa adoração, nós é que precisamos adorar. Quando começamos reconhecendo quem Ele é, nosso coração se alinha com o coração divino. Nossos pedidos se tornam mais sábios, mais conectados com a vontade celestial. O salmista Davi entendia isso perfeitamente. No Salmo 100 ele disse: Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Primeiro louvor, depois petição. Então me diga, como você tem começado suas orações?
Primeiramente, você faz seus pedidos ou reconhece a grandeza daquele com quem está falando. Essa simples mudança pode revolucionar sua vida de oração. Quando reconhecemos quem Deus é, algo poderoso acontece em nosso espírito. A ansiedade diminui porque lembramos que estamos falando com o Todo-Poderoso. A fé aumenta porque recordamos que nada é impossível para Ele. O medo se vai porque nos lembramos que Ele é nosso Pai amoroso. Outro erro muito comum ao orar é tentar impressionar Deus com palavras bonitas e rebuscadas, esquecendo que Ele vê o coração. Você já se pegou usando palavras difíceis na oração, pensando que isso faria Deus te ouvir melhor? Ou talvez repetindo frases que ouviu outros falarem sem nem saber direito o que significam? Jesus nos alertou sobre isso de forma muito clara. Ele conhecia bem os fariseus de sua época, homens que oravam nas esquinas das ruas com palavras pomposas, fazendo longas orações cheias de eloquência para impressionar as pessoas. Mas o que Cristo disse sobre isso? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deixe-me contar sobre uma parábola poderosa que Jesus contou e que muitos não compreendem completamente. Era sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. O primeiro era um fariseu, conhecedor das Escrituras, respeitado por todos. Ele chegou ao templo e começou sua oração assim: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Que oração impressionante, não é mesmo? Cheia de obras, de méritos, de coisas boas que ele fazia. Qualquer pessoa que ouvisse pensaria: nossa, que homem santo! Mas Jesus revelou algo chocante. Essa oração não chegou ao céu. Do outro lado, estava um cobrador de impostos, um homem desprezado pela sociedade, considerado pecador. Ele nem ousava levantar os olhos ao céu. Sabe o que ele orou? Apenas 7 palavras simples: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pronto. Só isso. Nada de palavras bonitas, nada de lista de obras, nada de eloquência. Apenas um coração quebrantado diante de Deus. E o que Jesus disse? Que esse homem desceu justificado para sua casa e não o outro. Isso não te deixa pensativo? O homem que usou palavras simples, mas com sinceridade no coração, foi ouvido. O que falou de forma elaborada, mas com soberba no coração, foi ignorado. Deus não precisa de nosso vocabulário sofisticado. Ele criou a linguagem. Ele não se impressiona com nossas palavras rebuscadas. O que toca o coração divino é a sinceridade, a humildade, a verdade que sai do nosso interior. Jesus mesmo nos deu o exemplo perfeito. A oração que ele ensinou, o Pai Nosso, não tem uma única palavra complicada. É simples, direto e sincero. Mas o que acontece hoje? Muitos acreditam que precisam usar uma linguagem especial para falar com Deus. Acham que têm que falar diferente, usar termos antigos, repetir frases que nem sabem direito o que significam. Isso é um engano perigoso. O próprio Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Ele não disse: deixai vir a mim os eloquentes, ou os que sabem falar bonito. Ele pediu simplicidade de coração. Aqui está uma verdade que pode libertar você. Deus prefere uma oração simples e sincera do que 1000 palavras vazias de significado. Ele quer ouvir sua voz, não a voz de outra pessoa que você está tentando imitar. Então reflita. Quando você ora, está tentando impressionar Deus ou simplesmente conversando com Ele? Está usando suas próprias palavras ou repetindo frases decoradas? Lembra-se, Deus conhece seu coração antes mesmo de você abrir a boca. Outro erro devastador ao orar é orar apenas quando estamos em desespero. Seja honesto comigo.
Quando foi a última vez que você orou sem precisar de nada? Quando foi a última vez que procurou Deus apenas para agradecer, para conversar, para estar na presença dele? A maioria das pessoas só se lembra de Deus quando a tempestade chega. Quando tudo está bem, quando a saúde está boa, quando o dinheiro está entrando, raramente dobramos os joelhos. Mas no momento que aparece uma doença, um problema financeiro, uma crise no casamento, aí sim corremos para o altar. Jesus nos ensinou algo revolucionário sobre isso através de uma história que aconteceu com ele mesmo. Lembra da vez quando ele curou 10 leprosos? Eram homens desesperados, excluídos da sociedade, sem esperança. Quando viram Jesus, gritaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que aconteceu? Jesus os curou. Todos os 10 foram completamente restaurados. Imagine a alegria deles. Depois de anos sofrendo, finalmente estavam livres. Podiam voltar para casa, abraçar a família, viver normalmente, mas aqui vem a parte que quebra o coração. Apenas um voltou para agradecer. Apenas um. Jesus mesmo perguntou: não eram 10 os que foram curados? E onde estão os 9? Isso não é um retrato perfeito de como agimos hoje? 10 pessoas clamaram no desespero, mas apenas uma voltou na gratidão. 9 esqueceram completamente de quem os havia salvado assim que o problema foi resolvido. Jesus nos mostrou um padrão diferente. Ele orava constantemente, não apenas nos momentos difíceis. Lucas nos conta que Jesus costumava se retirar para lugares solitários para orar. Marcos nos diz que ele se levantava de madrugada para orar. Isso era quando tudo estava correndo bem em seu ministério. Existe uma diferença gigantesca entre quem ora por relacionamento e quem ora por emergência. Quem ora por relacionamento desenvolve intimidade com Deus. Conhece sua voz, sua personalidade, seus caminhos. Quando a dificuldade chega, essa pessoa já tem uma base sólida de comunicação com o Criador. Mas quem só ora na emergência está sempre começando do zero. É como tentar conversar com um estranho nos momentos mais difíceis da vida. Não há intimidade, não há confiança construída, não há relacionamento estabelecido. Aqui está uma verdade que pode transformar sua experiência com Deus. Ele quer sua presença, não apenas suas petições. Ele deseja seu coração, não apenas suas necessidades. Quando você entende isso, a oração deixa de ser uma ferramenta de emergência e se torna uma ponte de intimidade. Outro erro fatal ao orar é não perdoar antes de pedir perdão a Deus. Você já tentou orar carregando mágoa no coração? Pode ser que você tenha tropeçado neste obstáculo invisível que bloqueia nossas orações. Jesus foi muito claro sobre isso. Ele disse: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Mas aqui vem a parte que muitos preferem ignorar. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Veja o que aconteceu com Caim na Bíblia. Ele trouxe uma oferta a Deus, mas Deus não aceitou porque havia algo errado no coração de Caim. Havia inveja, raiva e amargura contra seu irmão Abel. Deus disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Mas Caim não quis perdoar. Ele guardou a mágoa, alimentou a raiva, e isso o levou a cometer um crime terrível. Sua oferta foi rejeitada não por causa do que ele trouxe, mas por causa do que ele carregava no coração. Quantas vezes nossas orações são como a oferta de Caim? Chegamos diante de Deus com pedidos, mas carregamos rancor, mágoa, desejo de vingança. E depois nos perguntamos por que Deus não nos responde. Deus nos perdoou uma dívida impagável, todos os nossos pecados. Mas Ele espera que façamos o mesmo com as pessoas que nos machucaram.
Se guardamos rancor, mágoa, desejo de vingança, estamos bloqueando nossa própria comunicação com Deus. Aqui está uma verdade libertadora. O perdão não é um favor que fazemos aos outros, é uma chave que abre nossa comunicação com Deus. Quando perdoamos, não estamos ajudando quem nos machucou. Estamos nos libertando de uma prisão espiritual. Como você pode pedir perdão a Deus se não consegue perdoar seu irmão? Como pode clamar por misericórdia divina se não tem misericórdia humana? É impossível receber o que não estamos dispostos a dar. Muitas orações ficam presas na terra porque o coração está preso no passado. Muitas bênçãos são bloqueadas porque há amargura bloqueando o coração. Você pode estar orando fervorosamente, mas se há alguém que você não perdoou, suas orações estão encontrando uma barreira invisível. Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão está no centro da oração que ele nos ensinou, porque sem perdão não há comunicação real com o Pai. Perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Perdoar significa soltar a pessoa das suas mãos e colocá-la nas mãos de Deus. É dizer: eu não vou mais carregar essa dor. Eu entrego essa situação para ti, Senhor. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Alguém que machucou você profundamente? Enquanto você carregar essa mágoa, suas orações estarão limitadas. O perdão é a chave que abre a porta da comunicação divina. Outro erro comum ao orar é desistir quando Deus não responde no nosso tempo. Quantas vezes você orou por algo e, como não aconteceu quando você queria, simplesmente parou de orar? Quantas bênçãos podem ter sido perdidas porque você desistiu um dia antes do milagre? Este pode ser o erro mais comum e mais devastador de todos. Vivemos numa época de pressa, de imediatismo, de internet rápida. Queremos tudo para ontem. E levamos essa mesma mentalidade para a nossa vida de oração. Oramos hoje e esperamos resposta amanhã. Se não acontece, concluímos que Deus não ouviu ou não se importa. Mas Jesus contou uma parábola específica para nos ensinar sobre isso. Era sobre uma viúva que tinha um problema sério com um adversário. Ela foi procurar um juiz para resolver sua situação. Mas esse juiz não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. Era um homem duro, insensível. A viúva chegou até ele e disse: faz-me justiça contra o meu adversário. O juiz ouviu e não fez nada. Ela voltou no dia seguinte: faz-me justiça contra o meu adversário. Novamente o juiz ignorou. Ela voltou no terceiro dia, no quarto, no quinto. Muitos de nós teríamos desistido no segundo dia. Alguns, mais persistentes, talvez no 10º. Mas essa mulher não desistiu. Ela voltava todos os dias com o mesmo pedido: faz-me justiça contra o meu adversário. Sabe o que aconteceu? O juiz finalmente disse: como esta viúva me incomoda, vou fazer-lhe justiça para que enfim não venha mais me aborrecer. Não foi por compaixão, foi pelo cansaço. Mas ela conseguiu o que queria porque não desistiu. E então Jesus fez uma pergunta intrigante: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Se um juiz injusto atendeu uma viúva por persistência, quanto mais nosso Pai amoroso atenderá nossos clamores? Mas aqui vem a parte que Jesus sabia que seria o nosso maior desafio. Ele terminou a parábola perguntando: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta não era sobre fé em geral. Era sobre fé persistente, fé que não desiste, fé que continua orando mesmo quando não vê resultados. Ana é outro exemplo poderoso disso. Ela era estéril e sofria muito por não ter filhos. Ela orava e orava, ano após ano. As pessoas zombavam dela. Até mesmo seu marido, às vezes, não entendia sua dor. Mas ela continuava orando.
Chegou um momento em que Ana estava tão desesperada que nem conseguia falar direito. Ela apenas movia os lábios, orando em silêncio, com o coração quebrantado. O sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, mas ela continuou orando. E o que aconteceu? Deus ouviu. Ana teve seu filho Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Mas imagine se ela tivesse desistido no ano anterior, no mês anterior, na semana anterior. Aqui está uma verdade que pode revolucionar sua vida de oração. O silêncio divino não significa indiferença. Às vezes, Deus está preparando algo muito maior do que imaginamos, mas precisamos da paciência para esperar. Muitas pessoas param de orar exatamente quando estão prestes a receber a resposta. É como um mineiro que desiste de cavar quando está a poucos centímetros do ouro. A persistência na oração não é teimosia, é fé em ação. Então me diga, de que você desistiu de orar? Que sonho você entregou porque demorou para acontecer? Que milagre você parou de esperar porque pensou que Deus havia se esquecido de você? Talvez seja a hora de voltar a orar, de voltar a crer, de voltar a insistir. A persistência na oração revela a profundidade da nossa fé. Mostra que realmente cremos que Deus é bom, que Ele nos ouve, que Ele se importa conosco. Quando desistimos rapidamente, revelamos que nossa fé é superficial. Chegamos ao final de uma jornada transformadora. Você descobriu os 5 erros fatais que podem estar impedindo suas orações de chegarem ao coração de Deus. Começar pedindo, ao invés de adorar. Tentar impressionar com palavras bonitas, ao invés de ser sincero. Procurar Deus apenas no desespero, ao invés de cultivar relacionamento. Guardar mágoa, ao invés de perdoar. E desistir quando Deus não responde no nosso tempo. Mas agora quero revelar o segredo final que une tudo isso. Jesus nos ensinou que a oração verdadeira não é sobre conseguir coisas de Deus. É sobre se conectar com o coração de Deus. Quando oramos corretamente, não estamos tentando mudar a mente divina. Estamos permitindo que Deus mude nosso coração. Olhe novamente para a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, relacionamento íntimo. Santificado seja o teu nome. Adoração vem primeiro. Seja feita a tua vontade, submissão ao plano divino. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdão mútuo. E não nos deixes cair em tentação. Dependência constante. Cada palavra dessa oração destrói um dos erros que aprendemos hoje. É como se Jesus tivesse antecipado todos os nossos tropeços e nos dado a fórmula perfeita para uma comunicação eficaz com o Pai. Quando você aprende a orar como Jesus ensinou, sua vida se transforma. Suas ansiedades diminuem porque você sabe que está nas mãos de um Pai amoroso. Seus relacionamentos melhoram porque você aprende a perdoar. Sua fé cresce porque você desenvolve intimidade com Deus. Seus propósitos se alinham com os propósitos divinos. A verdadeira oração muda primeiro a nós, depois as circunstâncias. Deus não existe para servir nossos planos. Nós existimos para servir seus planos. E quando entendemos isso, descobrimos que os planos dele para nós são muito melhores que os nossos próprios planos. Lembre-se, Deus não está interessado apenas em ouvir suas palavras. Ele quer conhecer seu coração. Ele não precisa de suas informações. Ele já sabe de tudo. Ele não precisa de seus argumentos. Ele já decidiu te amar. O que ele quer é sua confiança, sua intimidade, sua presença. Essa não é apenas teoria, é transformação prática. Milhares de pessoas ao longo da história descobriram o poder da oração correta e viram suas vidas completamente mudadas. Agora é sua vez. Se este vídeo tocou seu coração e você quer aplicar esses ensinamentos, comente aqui embaixo. Escolho orar como Jesus ensinou.
Esta frase simples será seu compromisso público de que você chegou até o fim e está disposto a transformar sua vida de oração. Se este conteúdo foi útil para você, curta este vídeo e compartilhe com seus entes queridos. Pense nas pessoas ao seu redor que precisam aprender a orar corretamente. Compartilhar este vídeo pode ser o presente mais valioso que você dará a eles. Continue acompanhando nossos vídeos para descobrir mais segredos da Palavra de Deus. Há tanto ainda para aprender sobre os mistérios divinos, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre como viver uma vida que agrada ao coração do Pai. Até o próximo vídeo e que suas orações sejam poderosas.